Manter a mudança é o mais importante. Exatamente. Manter a mudança é o mais importante. Às vezes a gente acha que mudar as crenças é complicado. Não é, gente. Mudar uma crença é assim, ó. É um segundo. Para mudar uma crença é um segundo. A pessoa acredita que ela está endividada, ela simplesmente aceita. Todas as dívidas são pagas. Pronto, acabou. Aceitou, deu. Não tem mais nada que fazer. É rapidinho. Você aceita que você não tem sorte no amor. De repente você diz, não, a partir de agora eu sou uma pessoa que tem sorte no amor, que está aberta para receber, que vive um relacionamento maravilhoso. Tá feito. Só que se manter aqui é o que ninguém fala. Como é que eu vou falar isso? Como que se mantém aqui? Como que mantém a energia da pessoa que é próspera? Como que mantém? Mudando a visão de mundo. Mudando a visão de mundo. Você tem que mudar a sua visão de mundo. Simples assim. Enquanto você não fizer isso, você não consegue mudar a sua vida. E é por isso que você percebe os famosos, como eu já falei, que vão lá, montam um relacionamento maravilhoso com filhos e tal, e de repente, bah, do nada acaba. E todo mundo, como assim? Como assim? É milionário. Tinha casa linda, carrão, jatinho, pai, pum, e o relacionamento não deu certo? Como assim? Como que não deu certo? Porque a pessoa tem uma visão de mundo deturpada. Daí você começa a investigar a vida da pessoa, pelo que ela fala nas redes sociais. Ela viveu, a mãe teve não sei quantos maridos e não conseguiu conciliar os casamentos, ela teve padrasto, ou enfim, né? Não sei, cada um com a sua história. Mas a visão de mundo que ela tem sobre relacionamentos é isso aqui, ó. Então, o que ela vai viver? Já pesquisei e nunca entendi. Já tentei de tudo. Muitos, eu tentei de tudo também. Tentei de tudo que vocês imaginarem, gente. Eu passei 5 anos e meio tentando de tudo. E olha que eu sou escorpiana, hein? Eu sou aquela que não larga o osso por nada. Eu acordava às 5:30 da manhã, 6 horas, com o livro na mão, meditação, técnica, caderno da gratidão, caderno da bênção, fazia simpatia, macumba, tudo que vocês imaginar. Fazia Ho'oponopono, gente, tudo que falavam pra mim que ia dar certo, que eu ia conseguir, eu fazia. Sem peso na consciência, eu fazia tudo o que me diziam. Dormia escutando PNL, dormia fazendo reprogramação mental, bioneural, tudo. Né? Aqueles alinhamentos de chácara. Que mais que eu Nossa, gente, é tanta coisa. Eu tinha que fazer alinhamento de chácara, abrir a glândula pineal, expandir a glândula pineal. Nossa, tinha coisas assim surreais que eu fazia, que falavam nas redes sociais, para mudar minha vida. E nada mudava. Era aquele passinho para frente, passinho para frente, nada mudou, até que eu entendi isso. Uma mudança de crença, juntamente com a visão de mundo. Dá um exemplo de crenças. Que tipo de crença? Vamos dar um exemplo de crença na vida financeira, tá? A pessoa que acredita que ela é pobre e ela é endividada, ok? Ela tem essas crenças. Eu sou pobre, sou endividada, preciso de dinheiro para pagar minhas dívidas, ok? Então essa pessoa, ela vai lutar com todas as forças que ela tiver para poder sair daquela situação de pobreza e de endividamento. Ela tenta renegociar as dívidas, ela só pensa em dívida, só fala em dívida, tenta economizar, tenta arrumar 2, 3 trabalhos para poder pagar as dívidas e sair daquela situação. Por quê? Porque a visão de mundo dela é dívida, é problema. Então, aonde ela vai, ela vê dívida e vê problema. Toda vez que ela vê alguma coisa, é dívida e problema. Então, para mudar isso, ela tem que mudar as crenças, ou seja, eu sou próspera. E aí, alinhar, né, com a visão de mundo. Ela tem que alinhar o modelo mental que ela tem da prosperidade. Geralmente eu faço isso mudando o modo como a gente vê o passado. Porque a maioria de nós tem um costume, né? Isso é uma crença social. O brasileiro adora isso. Né? A maioria de nós foi doutrinado a se ver como vítima, a olhar para o passado e se ver como um pobre coitado lascado. E isso só atrapalha. Eu digo para vocês, para de se colocar no papel de vítima. Para com isso. Para de ficar contando historinha triste do tempo que você perdeu, do tempo que você levou golpe, levou chifre, levou guampa. Para com isso. Por quê? Porque toda vez que eu olho para o meu passado, né, para essa projeção, porque passado não existe, mas toda vez que eu olho para essa projeção
passado. E eu fico contando história, lembrando da perda, do golpe, do que eu perdi, do dinheiro que eu investi e perdi, do não sei o que, do não sei o que lá. Toda vez que eu faço isso, eu me coloco no papel de vítima. Eu lembro daquela visão de mundo torta que eu tenho. E daí minha vida vai cada vez mais pro buraco. Então, esquece o passado. O passado não vai te ajudar em porcaria nenhuma. O passado não vai te levar para lugar nenhum. Esquece isso. Foca no aqui e no agora. Crença nova, visão de mundo. Bora, pra cima. Troca o óculos, amor. Troca o óculos. Crença nova, visão de mundo. Pra cima. Esquece o resto. Quer mudar de vida? Esse é o segredo. Essa é a receita do bolo. É alinhamento. Alinhamento. Crença alinhada com a visão de mundo. Crença alinhada com a visão de mundo. Bora, Chloe! Bora pra cima! Tudo é sobre a gente, tudo é apenas um reflexo sobre nós. É exatamente isso. Nossa, você me descreveu como eu era antes. Né, Dai? Looping eterno. Exatamente, Henry. A maioria das pessoas, elas acham que elas vão mudar a vida delas fazendo coisas. Eu vou mudar minha vida financeira trabalhando mais, fazendo um empréstimo, fazendo um negócio. Eu vou mudar minha vida financeira renegociando minhas dívidas. Você não vai mudar a tua vida financeira fazendo nada. A gente muda a nossa vida financeira quando a gente muda o nosso modelo mental. Se aqui dentro, no seu modelo mental, tem dívida, tem problema financeiro, se aqui dentro do seu modelo mental, a sua visão de mundo é de escassez, é de falta, você pode pegar 100 mil, 200 mil, 500 mil, quantos for. Você vai botar tudo no lixo, tudo no lixo. Absolutamente é isso que você vai fazer. Eu sei, eu atendo vocês. Eu já peguei pessoas que conseguiram maiar literalmente 200 mil em menos de um ano. Conseguiram botar tudo fora. Eu já falei com uma moça que ela conseguiu gastar quase 2 milhões em 2 anos. Quase 2 milhões em 2 anos. E hoje está numa situação muito complicada financeiramente. Como que ela conseguiu fazer isso? Fácil. Ela seguiu o modelo mental dela. Ela seguiu o modelo mental dela. O modelo mental, gente, é o script que a gente tem. A consciência, ela tem um script. Qual é o script? A consciência é o ator. O script é o nosso modelo mental. Então, se o meu script é dinheiro é problema, dinheiro é complicado, dinheiro é dor, é sofrimento, não posso, não tenho, não consigo, não vai dar certo, não mereço. Esse é o script. Você pode pegar R$1 milhão, você vai dar um jeito de colocar tudo fora. Você vai investir em negócios errados, você vai perder, você vai quebrar, você vai levar golpe, você vai fazer investimentos tortos. Por quê? Porque você tem que confirmar o seu modelo mental. É o script. Você só vai viver o que está ali naquele script. E é por isso que você não consegue parar de pensar em dívidas, tá? Vocês que estão aqui, que passam o dia inteiro pensando em dívida, que passam o dia inteiro focado em dívida, querendo pagar boleto, é por isso. É porque você tem um modelo mental focado em dívida. É por isso. É por isso que você pode ganhar 2 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 1 milhão. Você pode ganhar o que for. Que o seu foco sempre vai ser na escassez. Sempre. Até você mudar o seu modelo mental. E isso acontece com qualquer pessoa, com qualquer área da sua vida. Tá? Qualquer área da sua vida. É por isso que você observa, gente. Observa as pessoas que abrem negócio. Ela trabalha a vida inteira como CLT. De repente, o sonho da vida dela é abrir um negócio próprio. Ela abre um negócio próprio, ela vai se sabotando, até que ela vai pro zero. Ela não consegue prosperar. Por quê? Porque o modelo mental, o script que ela tem aqui é: eu não posso, eu não mereço, eu sou pobre. Então ela sempre vai ser pobre, sempre. Sempre vai ser pobre. Isso faz total sentido, faz. Foi assim que eu mudei minha vida, não foi de outro jeito. Porque eu não entendia. Uma vez eu achava que o meu problema era dinheiro, né? Eu achava que o meu problema era dinheiro e eu consegui entender isso muito claramente porque eu nunca tive muito dinheiro, né? Eu sempre fui assalariada e sempre ganhei, sei lá, um salário assim bem baixo. E uma vez, e eu achava que o meu problema era dinheiro, que se eu tivesse dinheiro, nossa, eu ia explodir no norte, né? E uma vez o meu marido ganhou uma grande quantia de dinheiro
que para mim era uma quantia enorme, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, de uma rescisão que ele fez e tal, enfim. Gente, eu fiquei louca, desesperada. Ter aquele dinheiro me incomodava tanto quanto não ter aquele dinheiro. Eu lembro muito bem, isso faz mais ou menos uns 4 anos atrás. Uns 4 anos, eu acho, mais ou menos atrás. Aquele dinheiro me incomodava tanto quanto não ter dinheiro nenhum. Eu tinha muito medo de perder, eu contava aquele dinheiro, nós tínhamos medo de perder, tudo que a gente gastava era um sacrifício, era uma dor para comprar, para gastar, e foi acontecendo uma coisa, outra coisa, quando viu, deu 7 meses, nós não tinha R$1 no bolso. Nós tinha gastado tudo aquele dinheiro. Em investimentos, em construções, em coisas, em ideias, e o carro estragou, e deu isso, e deu aquilo, e nós fizemos um monte de coisa, e no final nós ficamos sem nada, absolutamente nada. Então ali eu entendi que o problema não era dinheiro. O problema não era dinheiro. O problema era outro. E é claro que eu ainda apanhei bastante depois daquilo, mas hoje eu percebo exatamente o que estava acontecendo ali. Principalmente quando você sai de um relacionamento ruim. Me amando cada dia mais. Exatamente. Obrigada, Henri. Me chama no privado, Gil, que eu resolvo tua questão. Eu me deparei fugindo das pessoas, tipo, cansado de ver as pessoas e me desinteressando por elas. Qual seria a minha crença? O que você tem medo que aconteça se as pessoas te reconhecerem o teu talento? Né? Porque a nossa visão de mundo, ela nos mostra exatamente o que você está vivendo hoje, tá? Olha para tua vida, o que você está vivendo hoje? Eu fugindo das pessoas, cansado de pessoas, me desinteressando de pessoas. Por que isso está acontecendo? Será que eu acredito que as pessoas vão me atrapalhar? Será que eu acredito que as pessoas vão me julgar, não vão gostar do meu trabalho? Será que eu acredito que as pessoas vão atrapalhar o meu trabalho? Entendeu? Será que eu acredito em tudo isso? Que as pessoas vão me tirar do meu caminho, vão tirar o meu foco? Então você tem que perceber as suas crenças. Paradigmas é o que nos para, né? As crenças, exatamente. Exatamente. Paradigmas, ou seja, crenças com percepção. Crença com percepção. Primeiro passo é a crença. Crença é tudo. Crença é tudo. Tudo é crença. Né? Eu digo que a crença deveria ser uma lei. Só existe a lei da crença. Tudo na vida é crença. Só que saltar de realidade, mudar de crença é assim, ó. Em menos de um segundo você puf. Só que se manter ali, precisa ter uma visão de mundo firme. Você tem que mudar a sua visão de mundo. O mais importante e o mais difícil é manter, exatamente. Mari, sabe como eu estou mantendo as minhas mudanças de crenças? Observando o que está acontecendo. Perfeito. Aí falo, por que estou observando isso? Perfeito. Estou nessa fase de fazer de tudo. Pare, porque não vai te levar a lugar nenhum, tá? Só uma dica. 5 anos e meio tentando. O passado passou. O passado é uma prisão, gente. Ou você solta ou você continua preso ali. Por que dizem que não existe passado? Porque não existe. O passado é só uma memória. As pessoas veem a vida assim, ó, de uma forma linear. Passado, presente e futuro. Como se fosse uma coisa. Como se fosse um lugar. E não é. Passado não é um lugar. Passado é um estado mental. É uma memória na mente. Então, quando você lembra lá daquele chifre que você levou, você está lembrando no seu mental. E projetando aquilo na sua vida. Então, deixa o passado em paz. Deixa o passado em paz. Viva o aqui e agora. Por quê? Porque toda vez que eu saio do agora e vou para o passado ou para o futuro, o ego toma conta. O ego, gente, o ego só quer que você fique no passado e no futuro. Ele não quer que você se mantenha no agora. Por quê? Porque se eu estou no agora, se eu estou aqui no agora, prestando atenção, vivendo a minha vida, eu estou percebendo as crenças que eu tenho e o modo como eu estou vendo o mundo. Se eu tenho crenças de escassez, de falta, eu vou no mercado, eu vou comprar tudo do mais barato, mesmo tendo dinheiro. Eu vou fazer uma escolha de um móvel, mesmo que eu estou lá no site. Eu estou lá no site olhando uma poltrona. O meu foco sempre vai para o mais barato. Sempre, sempre. Porque eu tenho crença de escassez e de falta. Então, como é que eu percebo as crenças que eu tenho?
pelas minhas escolhas, pela vida que eu tenho. Subconsciente. O subconsciente é muito simples, você não precisa ficar fazendo grandes coisas para perceber o subconsciente. A sua vida todinha é o seu subconsciente. Tá tudo na sua cara, você que não enxerga. A sua conta bancária, ali está o teu subconsciente, o seu valor, o valor que você ganha por mês, as compras que você faz, o teu relacionamento, a tua saúde, o teu peso, é tudo o teu subconsciente, está tudo aí estampado na tua cara, não tem nada escondido. Não existe nada escondido no subconsciente, está tudo aberto. A maneira como você reage aos seus relacionamentos, à sua saúde, ao seu peso, o jeito que você reage ao mundo, tudo isso tá tudo aí, tá tudo na tua cara. Né? A gente falar que tá tudo escondido no subconsciente é meio que muito cômodo pro ego, né? É muito cômodo pro ego, é que são crenças subconscientes, inconscientes, que eu não sei, que eu não percebo. Como que não percebe, meu filho? Você vai comprar um shampoo, você treme na base. Você quebrou o celular, você morre, você infarta para comprar outro. Mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo cartão, mesmo tendo possibilidades. Então, como que você não percebe as crenças que você tem? Não tem nada escondido, tá tudo na nossa cara. Tá tudinho na nossa cara. É só você perceber. Quando você ganha um dinheiro, o que você faz com o dinheiro? Vou pagar a conta, porque senão vai que falta, né? Vai que o mês que vem eu não tenho, vai que eu me aperto, vai que acontece alguma coisa inesperada. Foco na desgraça. Foco na falta. Já tá projetando a falta pro mês que vem. Viu como você cria maravilhosamente bem? Você cria impecavelmente bem. Visão de mundo, aqui me perco. A maioria de nós se perde aí, Delma. A maioria de nós, tá? E eu entendo vocês, porque eu também me perdi muito nisso, tá? Me perdi muito. Eu achava, no começo, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu achava que era só mudar a crença, né? Então, eu mudava a crença, show, mudei a crença. E daí depois eu entendi que eu ficava assim, né? Eu mudava a crença hoje, amanhã eu tava meia... Tá, mas eu não tô vendo nada, tá, mas eu aceitei que eu sou próspera e não tem dinheiro na conta e não tá vindo clientes, eu não tô conseguindo. Daí eu fui estudar, fui conversando com a consciência, fui percebendo, até eu fui entendendo que eu tinha que mudar a minha visão de mundo, né? Eu tinha que mudar a minha visão de mundo e eu comecei a perceber a prosperidade, eu comecei a perceber a vida com outros olhos. É sobre como eu me vejo e como eu vejo o mundo a partir dessa crença. Daí tudo começa a mudar. Como mudar a visão de mundo sobre a vida financeira? A primeira coisa é você muda a crença, né? Você aceita que você é próspera, que você é abundante, que você já tem aquilo que você quer. Esse é o primeiro passo, é mudar a crença. Esse é o primeiro passo para tudo. Então eu não sei o que você quer na vida financeira, se você quer prosperidade, abundância, se você quer liberdade financeira, se você quer um valor X, não sei. Digamos que você queira 10 mil reais, tá? Um exemplo torto aqui. Digamos que eu queira 10 mil reais. Então eu aceito que eu sou, a partir de agora eu sou a pessoa que tem 10 mil reais. Como que essa pessoa vê o mundo? Como que ela vê o mundo? E daí você vai começar a perceber o mundo como essa pessoa que ganha 10 mil reais por mês. É aí que a porca torce o rabo. Porque daí você vai comprar alguma coisa, como que você compra aquilo? Você vai pagar alguém, como que você paga aquilo? Você compra o mais barato. Essa pessoa que ganha 10 mil reais por mês, ela compra o mais barato ou ela compra o que ela gosta? Ela economiza cada centavo ou ela faz o que ela quer com o dinheiro dela? Ela sonha em pagar dívidas ou ela sonha em viajar para fora? Entende? Daí você começa a mudar a sua visão de mundo e a perceber, a confirmar a sua nova crença, tá? É um jeito que a gente faz. Você começa a confirmar a nova crença. Confirmar no passo a passo, no mínimo detalhe. Até que você começa a perceber que a nova crença já está confirmada. Oi, Maria, boa noite. Maria, vida financeira e amorosa são correlacionadas? Não necessariamente. Não necessariamente. Só que geralmente, quando a gente tá com o nariz na merda, tudo fede. Sabe? Geralmente é isso que acontece. Se você tá com o nariz na merda, tudo começa a feder, porque é a gente que tá fedendo, entendeu? Então você precisa mudar a sua crença sobre o financeiro e depois muda também sobre o relacionamento, né? E começa a perceber a vida com outros olhos. Toda vez que você lembra do passado, você está trazendo ele para o presente, com certeza.
Eu me vejo no agora gorda, não queria. Pois é, se você se vê gorda, o que eu posso fazer? É você que está se vendo gorda. O que custa você agora se ver como uma pessoa que tem um peso X? É só você aceitar. Eu sou magra e eu peso X quilos. E começar a perceber isso na sua vida. Mudar a sua visão de mundo. A maioria das pessoas que está com sobrepeso, ela acredita, tá, gente? Olha que interessante isso, tá? Eu falo isso para vocês porque eu faço mentorias. Então eu pego muitos casos assim inacreditáveis. A maioria de vocês que se vê como uma pessoa gorda, que acredita que é gordo, tá? Porque não existe gordura. É você que acreditou que você é gordo, ok? Então você acredita que você é gorda e que você só vai ser feliz quando você emagrecer. Então você vai viver nesse looping. Você gorda, você se vendo gorda, precisando emagrecer para ser feliz. Como que você muda isso? Você muda a crença. Eu sou magra e eu peso X quilos. Ou somente eu sou magra. E você começa a perceber a magreza na sua vida. Daí sim você muda tudo. Senão você sempre vai ser a gorda que quer emagrecer. Sempre. Por isso que tem tantas pessoas que não conseguem emagrecer. Eu passei isso durante muito tempo. Depois que eu entendi isso que eu passo para vocês, eu perdi quase 20 quilos. Eu era bem redondinha. E eu odiava ser assim. Eu não gostava nem um pouco, gente. Eu era aquela pessoa que só comia salada. E respirava, puf, 1 quilo. Era um troço horroroso. Eu não conseguia me manter. Eu estava cada vez mais redondinha e eu não conseguia me manter. E não conseguia, gente. Não conseguia, não tinha jeito. Fazia de tudo. Passava um mês comendo arroz e limão e nada mudava. Quando eu entendi isso, eu aceitei. Eu sou magra, ponto, e acabou. E as coisas foram mudando, e eu fui percebendo o meu corpo murchando, porque a gente precisa perceber, gente. Esse é o pulo do gato. Precisa perceber, mudar a visão de mundo, perceba. Eu fui percebendo o meu corpo mudando, eu fui percebendo a minha cintura afinando, eu fui percebendo tudo. E as coisas, hoje em dia eu olho meu corpo, eu amo meu corpo. Eu amo meu corpo demais. O que vivemos agora é consciência passada, sim. Tudo que você vê hoje manifestado na sua vida é um reflexo, é um resultado, um efeito do que você acreditou como verdade lá atrás. Se semana passada, mês passado, há um ano atrás, não importa. Tudo é passado. Há um segundo atrás é passado. Se nesse passado eu me via como uma pessoa amargurada, triste, sofredora, abandonada, rejeitada, enfim, hoje eu vou ver essa situação paralisada na minha frente. E a maioria de nós olha para essa situação e confirma ela. Olha, Mari, não está mudando, minha vida está um caos, não muda, não sei o que eu estou fazendo de errado. É isso. Você está confirmando a realidade que você não prefere. Mas olha como vocês são dramáticos. Mas como faz para pagar as contas, tá? Eu aceito que todas as contas estão pagas. E se tá pago, tá pago. Eu deixo a consciência trazer as respostas para mim. E não adianta vir com drama para mim, tá, gente? Não adianta, porque eu era a pessoa mais lascada da vida em questão de conta, ok? E tudo se resolveu depois que eu aceitei que as contas estão pagas. O dinheiro aparece, a situação se resolve, vem um acordo, tipo, milagroso. Tudo se resolve quando você aceita que todas as contas estão pagas. Minha crença do afastamento deve ser medo do julgamento. Mas se eu reconheço o valor que tenho, muda. Tem mais crença por baixo, tá? Só reconhecer o valor não muda. É aquelas perguntinhas que eu deixo para vocês nas lives e que vocês não fazem, sabe? Aquelas perguntinhas que eu deixo para vocês nas lives e vocês, tipo, ignoram, é tipo isso. O que eu tenho medo que aconteça se as pessoas me julgarem? O que tá certo sobre isso que eu não tô percebendo? É você investigar, gente. Você tem que ser um rato investigador de crença. Quer mudar a tua vida? Vambora! É investigar a crença. Não tem nada fora. Não existe nada que você tem que mudar fora. É tudo dentro. A venda de um imóvel, é só aceitar. Aceita que o imóvel tá vendido e comece a perceber a venda desse imóvel. Eu detesto quando eu engordo, fica uma pirâmide invertida.
Adorei, adorei, Belinha. Uma pirâmide invertida. Mari, qual livro você indica de mentalidade? Poder da Consciência, muito bom, tá? E o Caibalion, fenomenal. Fenomenal. Cara, se eu pudesse só um livro, seria com certeza o Caibalion. Com certeza. E não para uma leitura, para a vida. O Caibalion é um livro que você lê, relê e lê de novo. Toda vez que você lê, ele se abre para você de uma maneira diferente. Então, com certeza, em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, o Caibalion. Depois, o Despertar da Consciência também é maravilhoso, né, do Neville Goddard, maravilhoso. Mas o Caibalion, gente, ele traz os 7 princípios herméticos, as leis do universo. E a primeira lei fala que tudo é mente e o universo é mental. Então, se você não entender essa lei, você não entende porcaria nenhuma, porque tudo é mente e o universo é mental. A visão de mundo que nós temos é um modelo mental. O modelo mental está na nossa mente. Como eu me vejo é um modelo mental. Eu me vejo como uma pessoa próspera. Então, eu vejo o mundo como próspero. O modelo mental que eu tenho sobre dinheiro, sobre corpo, sobre saúde, sobre relacionamento é o modelo mental. É o que está na mente. E eu não estou falando na mente física, eu estou falando na grande mente, na mente superior. Então, enquanto você fica tentando mudar a sua vida fora, você não vai conseguir mudar nada. Temos que mudar dentro o nosso modelo mental, as nossas crenças mentais. Quando eu mudo dentro, fora tudo muda. Fora é um espelho. Né? O Caibalion é fenomenal, ele fala sobre a lei da vibração, tudo se move, nada está parado. Então não adianta você achar que a sua vida vai ficar estável, a tal estabilidade, não sei o que, isso não existe. Tudo vibra, tudo se move, nada está parado, absolutamente nada está parado. Então a minha casa, ela vibra, o meu dinheiro vibra, o carro vibra, tudo tem movimento, nada está parado. Então ou você está subindo na escala vibracional ou você está descendo. Nunca vai ficar parado. Então ou eu estou expandindo, entendendo, aprendendo, fluindo, ganhando, prosperando, ou eu estou perdendo, e estou perdendo, e estou perdendo, e estou perdendo. E é assim que funciona, é desse jeito que funciona. Então não espere que a vida fique estável, porque isso não existe. Tudo é vibração. A pessoa que está na falta, ela vibra na carência, na falta, na escassez. A pessoa que está no tenho, no sou, no agradeço, no posso, ela vibra na abundância, é outra vibração. Por isso que quando você aceita uma crença nova, você fica, uhul, bora! Porque a sua vibração muda, você expande. Né? Tem a lei também da causa e efeito, que fala que tudo é causa e efeito. A crença é a causa, a crença interna é a causa e a vida é o efeito. Então, se eu acredito que eu sou pobre, a vida vem e me mostra. Se eu acredito que eu sou doente, a vida vem e me mostra. Tudo que eu vejo na 3D é um efeito das minhas crenças. A crença é a causa de tudo, de absolutamente tudo. A vida é o efeito. Então, não tem como mudar o efeito, já está feito. Pensamento, sentimento e atitude é efeito de crença. Pensamento, sentimento e atitude é efeito de crença. Não adianta eu querer mudar os meus pensamentos. Não adianta. Eu vou mudar os... Não. Pensamento é efeito de crença. Sentimento é efeito de crença. Então, o que eu mudo? Eu mudo as minhas crenças. Mari, eu estou ansiosa. O que eu acredito ser verdade que está me mantendo na ansiedade? Eu estou pensando muito negativo. O que eu estou acreditando que está me trazendo esses pensamentos? Eu estou fazendo tudo para ganhar dinheiro. O que eu estou acreditando que está me fazendo ter essa atitude? Então, eu sempre vou na causa. A causa de tudo são as crenças. São as crenças. Depois tem a lei da dualidade, que fala que tudo é dual. Né? Então, a gente sempre sabe que não existe somente a pobreza. Aonde existe pobreza, também existe abundância. Eu só preciso mudar o meu olhar, mudar o meu foco. O mundo é dual, tudo é dual. Não existe gordura, existe o excesso, a falta de magreza. Então, a gente sempre escolhe o lado que a gente vai olhar. Né? Não existe pobreza, existe a falta de abundância. Então, se eu estou olhando para a pobreza, é só eu virar o olhar e começar a olhar para a abundância. Então, é muito interessante que a gente perceba isso. A lei do ritmo, que diz que
Tudo vai e volta, tudo vai e volta. E é aqui que a gente toma na cara, o ritmo bate forte, gente. Nossa, o ritmo bate forte pra caramba. Entender a lei do ritmo é fundamental. Todas essas leis são essenciais. Todas essas leis são essenciais. A primeira dela é a mais importante, na minha opinião, que é tudo é mente, o universo é mental. Se você não entender essa lei, você não entende porcaria nenhuma. Não adianta você querer estudar a lei da vibração, a lei da causa e efeito, não sei o quê, se você não entender que tudo é mente e o universo é mental. Tá? Então essa é a primeira lei, a mais fundamental de todas. O resto vem abaixo, é consequência. A lei do ritmo, ela fala que tudo sobe e tudo desce. Tudo tem as suas marés, alto e baixo, assim como o mar. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. E se eu hoje estou prosperando, indo, fluindo, vai ter a baixa. Só que é na baixa que eu aproveito para relaxar, para descansar, para limpar a casa, para aprender, para fazer curso. E é ali que a maioria de nós se perde. Por quê? Porque eu tô ali com a agenda lotada, bombando, trabalhando exaustivamente. Então ele um pouco vai parando e daí eu me desespero. Daí eu foco na falta, foco no desespero, eu me prendo no desespero e ali eu fico estagnado. Sendo que era só eu relaxar e curtir aquele descanso, porque eu já trabalhei demais. Relaxa, começa a ver o lado bom, começa a ver o lado positivo, que já tu volta de novo. É a neutralidade que a gente fala, né? Sobre não reagir às coisas que acontecem. Olha a lei do ritmo aqui, ó. Não reaja às coisas que acontecem. Por quê? Porque daí você vai para um lado e vai para o outro. Se acontece alguma coisa e eu não reajo, eu fico neutro. E se eu fico neutro, eu não sou abalado pelo pêndulo. Ó, olha que bingo. Por isso que eu falo para vocês, não reaja. Não reaja. Você ganhou muito dinheiro? Normal, vambora, tá tudo certo. Tá? Diminuiu o cliente? Não reaja. Aproveita o momento, limpa, faxina, faz o que tem que fazer, ajeita, projeta, não reaja. Não reaja, porque tudo acontece pro nosso bem. Por isso que eu falo para vocês que é tão importante você entender esse conhecimento. Por que tudo acontece pro meu bem? Porque quando eu entendo que tudo acontece pro meu bem, eu não reajo, eu fico na neutralidade. E ficando na neutralidade, eu não levo as pauladas da vida. E a sétima lei, mas não menos importante, é a lei do gênero, né? Que fala que tudo tem dois polos, masculino e feminino. Tudo tem dois lados, né? O masculino e o feminino, dois gêneros, masculino e feminino. O feminino seriam as nossas crenças, né? E o feminino seriam as nossas crenças e o masculino a nossa atitude, como que a gente age perante a vida. Então, se eu tenho uma crença de pobreza, se eu agir na pobreza, eu acabo manifestando pobreza e pobreza e pobreza. Então, tudo tem dois polos, masculino e feminino. Tudo tem dois polos. Então, quando eu olho para o meu negócio próprio, por exemplo, ele tem dois polos, masculino e feminino. Vai ter o tempo que eu vou projetar, vai ter o tempo que eu vou estudar, que eu vou investir, que eu vou cuidar, que eu vou plantar a sementinha, né? O feminino. E vai ter o tempo da colheita, o tempo do trabalho duro e tal, e tal, e tal, e tal. Então vai ter o tempo da calmaria e vai ter o tempo da ação. Assim acontece com a mudança de realidade. Vai ter aquele tempo que você vai trabalhar muito, vai se esforçar muito, e depois vai ter aquele tempo da calmaria, vai ter o tempo da colheita, ok? Então é sobre isso. Dei aí um resumão aí para vocês sobre o Kybalion. A gente só comprem, só leiam. O Kybalion, para mim, é a Bíblia da manifestação, sem sombra de dúvidas. Eu mudo o foco para tudo, né, Mari? Onde está teu foco, está tua manifestação, né, meu amor? Até agora eu falei sobre isso. O que é foco? Percepção. Foco é percepção. Obrigada, Angélica. Gratidão. Bora para cima, Michele. Vamos estourar. Foguete não tem ré, né? Pelo menos o nosso não tem. Boa noite, Ju. Eu comecei a ler o livro Atividade Mental Positiva de Napoleão Hill. Nunca li. Atitude Mental Positiva de Napoleão Hill. Nunca li, querido. Mas uma pessoa no trabalho está me falando com respeito, me faltando com respeito. Resolvo na mente ou me imponho? A primeira coisa que você faz é mudar a crença, né? Mudar a ideia que você tem. Então você aceita que todo mundo te trata bem porque você merece ser tratado como uma rainha. Esse é o primeiro passo.
Sempre o primeiro passo é mudar a crença. Depois você começa a perceber essa pessoa como alguém diferente. Começa a perceber outro olhar dessa pessoa. Agora você está percebendo que ela está te faltando com respeito, que você não gosta dela, que você está irritada, tudo isso. Agora você muda a crença e muda a percepção, o olhar que você tem sobre essa pessoa. Automaticamente ela muda com você. E se a sua ação inspirada após mudar a crença for se impor, se imponha. Então, se uma pessoa ficar triste com alguma coisa, vai acontecer algo para ela ficar feliz também? Sim, na mesma proporção. Por isso que eu digo, você ganhou um dinheiro inesperado. Uhul, nossa, show, legal, que legal, Mari, ganhei. Vai perder. Se emocionou demais. Para que tanta emoção se você já é próspero? Para que tanta euforia? Ganhou? Pá, que show, cara, ganhei. Ai, mereço, legal. Pode ficar feliz, mas não precisa soltar balão. Vamos controlar as emoções. O controle emocional é fundamental. Né? Então, se eu ganhei um dinheiro inesperado, show, legal, bacana, gosto, adoro. Dinheiro inesperado, quanto mais melhor, né? Mas eu não preciso ficar soltando pipa por aí, eu não preciso ficar gritando, festejando. Por quê? Porque é normal para mim ter dinheiro. Eu sou próspera, lembra?